Finalmente o Flamengo vai fazer o jogo atrasado contra o Sport e ficará de olho também no jogo atrasado entre Santos e Palmeiras. O Flamengo precisa, é obrigado a vencer esse jogo e torcer para um tropeço do Palmeiras para assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. E é claro que eu estou trazendo aqui para vocês tudo sobre esse jogo e também tem a imprensa aí chateadinha, chorando porque o Bruno foi absolvido no seu julgamento. Tudo isso e muito mais você verá nesse vídeo, então não esqueça de deixar o seu palpite aqui abaixo nos comentários para esse jogo entre Sport e Flamengo e Santos e Palmeiras. Mas então agora sem muita enrolação, bora pro vídeo. Vou mudar até o assunto, porque ontem foi realizado o julgamento de Bruno Henrique no STJD por suspeitas de participação em manipulação de apostas esportivas e a pena que já tinha sido aplicada de 12 jogos mais multa foi reduzida numa multa de R$100 e acabou o assunto. R$100 mil. Eu falei quanto? R$100. R$100 mil. Pra eles é isso aí mesmo, é não, mas é isso, a gente vai comentar na sequência. Ao contrário da última segunda-feira, quando a sessão foi interrompida após um auditor pedir vista, Bruno Henrique acompanhou o julgamento de forma online e não presencial. Dos 9 auditores, 6 votaram pela anulação dos 12 jogos de suspensão a que ele havia sido condenado em primeira instância há 2 meses. E a favor de uma multa de R$100 mil, formando maioria no pleno. Por maioria de 6 votos, há 2 votos, há 1 voto. Para desclassificar a condenação do 243A, com a aplicação do 191, inciso 3º, combinado com a RGC 65, inciso 5º. Então, a fixação de multa máxima em R$100 mil. A Procuradoria requer a lavratura do acórdão, que será naturalmente devidamente lavrado. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão do Pleno do STJD. Bruno Henrique foi enquadrado no artigo 191 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata de assuntos ligados ao não cumprimento do regulamento de competições. Não cabe recurso e o caso, na esfera esportiva, está finalmente encerrado. Só o fato de estar aqui diante da Justiça Desportiva, respondendo a um processo como esse, ele já serve não como exemplo só para Bruno Henrique, mas para todos os atletas. Acusado de forçar um cartão amarelo em novembro de 2023 para favorecer apostadores, entre eles o irmão Vander, Bruno Henrique fica liberado para atuar na reta final do Brasileirão e na decisão da Libertadores. Ele ainda será julgado criminalmente. Tenho conversado muito com o Bruno ao longo desses últimos meses. Ele sempre esteve tranquilo da conduta dele, da inocência dele, que ele jamais cometeu nenhum ato que agredisse o futebol brasileiro. Ronaldão, qual é a sua opinião? Porque não só fizeram uma nova votação, como acabou em multa. Tem que ter um advogado bom, né, minha Renata? E eu gostei de ver as palavras do advogado, que ele não cometeu nada, ele nem jogou. Acho que ele nem jogou. Acho que ele nem estava no estádio, né, pelo visto. Mas tem que tomar um cuidado para falar dessa turma, rapaz do céu, mas eu vou castigar aqui. Bobão. Eu estou me sentindo um bobão, depois do que eu vi que foi feito ontem, ainda mais que esse julgamento que eles fizeram. Foram empurrando, e o menino do Curitiba, o Aleph Manga, não teve a mesma sorte, né? O mesmo advogado, uma pena, filho. Você vê como é que é o mundo hoje em dia. E aí estão falando agora que vai ter um julgamento aí, que todo mundo vai esperar, não espere nada pelo jeito. É que isso foi na Justiça Desportiva, agora tem a Justiça Comum também. O advogado é muito bom aí, parabéns a todos os envolvidos. O advogado é muito bom, desenvolveu o seu trabalho. Né, o pessoal que estava ali trabalhando também, né, no home office, aquela coisa toda também, fizeram o seu trabalho e o futebol está afundando. E a gente achando simplesmente, que era arbitragem. Né? A gente aqui, todo jogo a gente fica arbitragem. Aí quando cai para o outro campo é pior ainda. Então, eu não sei onde vai parar o futebol. Confesso a vocês que eu não sei onde vai parar. Edu Dracena, foram 6 votos para que tudo isso fosse transformado só em multa, absolvido de jogos, de dias e tudo mais, e 3 aí contra. 6-3, Bruno Henrique absolvido, liberado, tá tudo certo. Eu vou estar igual o Ronaldo, né? Tem que medir as palavras aqui, porque nada contra o Bruno, independente, eu não conheço, já joguei várias vezes contra, mas a questão foi da atitude, para mim vergonhosa, para mim lamentável, para mim, sabe, o STJD
poderia colocar um ponto final com relação à questão das apostas, questão de você manipular. Só que agora ele escancarou. Hoje todo mundo pode fazer qualquer coisa, porque não vai ser julgado. O STJD deu esse exemplo. Qualquer jogador hoje pode fazer isso aí, que isso não vai acontecer nada. Ou pode acontecer, porque de repente se não for de um Flamengo, de um Palmeiras, de um time grande, que tem condições, vai ser julgado. Então eu vejo assim, lamentável mesmo que esses auditores fizeram, nesse caso do Bruno Henrique. E pediram, um auditor pediu vistas do processo, aí volta na quinta-feira e muda tudo, desfigura. E o advogado do Flamengo disse que não é para comemorar, que já deveria ter acontecido assim e tudo mais. Cicinho. Renata, se tem uma coisa que esse programa passa é credibilidade. Então, assim, nós não podemos passar pano numa situação como essa, porque muitas das vezes as pessoas falam, não, o programa lá é porque é Flamengo, o boom é maior. Sim, se o Flamengo, o boom é maior, o exemplo tem que partir daí. Se parte do Flamengo uma punição, isso demonstra para os outros que não pode ser feito. Então, nós não podemos tapar o sol com a peneira. Isso daí é vergonhoso, exatamente porque a gente... Aqui no programa procura passar o máximo de transparência possível e coisa que não vem daí, coisa que não vem. Nós não estamos julgando o Bruno Henrique. Na verdade, nós estamos julgando a pessoa que cometeu um equívoco e estamos falando disso. E a justiça não cumpriu com a justiça. Então, assim, é vergonhoso. O Flamengo deveria ter sido usado como exemplo porque é grande. O Flamengo provavelmente, e óbvio, não compactua com isso. Mas o seu atleta, Bruno Henrique, acabou errando. Então, a gente lamenta por essa situação. Sgarbi, imaginava-se algo diferente, mas o poder é de quem está lá votando e sendo o definidor dessa causa. Eu tomo muito cuidado na hora de comparar o caso do Bruno Henrique com os envolvidos na máfia das apostas, porque, na minha opinião, são coisas diferentes. Deixando muito claro aqui, tá? Porque já começa a recortar, tá passando pano. Muito pelo contrário. Bruno Henrique errou, não à toa foi indiciado pela Polícia Federal e na vara criminal pode ser responsabilizado, porque é fraude. Deixando muito claro aqui. Na justiça desportiva, por que eu tomo cuidado na hora de comparar os dois casos? Na máfia das apostas, era uma quadrilha especializada em que o único objetivo dos caras era subornar, era aliciar, para que eles ganhassem dinheiro e o jogador também tomando amarelo. E aí sim, o único motivo do cara ele tomar amarelo, tomar vermelho, era ganhar o dinheiro junto com esses caras. Ele ganhar o dinheiro e os caras ganharam milhões ali, como ganharam. A quadrilha criminosa. Então tem uma diferença grande aí entre esse caso e o do Bruno Henrique. Que aí o do Bruno Henrique é um caso de que, óbvio que tá errado, tá? Pelo amor de Deus, óbvio que tá errado. Mas ele toma amarelo, já ia tomar amarelo de qualquer forma para tomar o terceiro, né? E depois enfrentar o Palmeiras, se eu não me engano, que desfalcou contra o Fortaleza, que ia enfrentar o Palmeiras. Ele toma esse amarelo e avisa um familiar que ia tomar o amarelo no jogo e esse familiar se beneficia com isso. Crime, tá? Fraude. Só que na justiça desportiva, como o Chico falou, são coisas muito diferentes. Por isso que eu não comparo, por exemplo, com o caso de Aleph Manga, com o caso de Bauerman, que essa era uma quadrilha criminosa que fez a máfia das apostas. Dito isso, uma vergonha, cara, na minha opinião, assim, o Bruno Henrique fazer isso é crime, fraude, crime, Polícia Federal indiciando. Então aí eu não questiono muito a justiça desportiva, mesmo achando a pena leve, tá? Mas eu acho que é culpa desses artigos desatualizados. Só que na criminal a gente tem que ver o que vai acontecer. Edu. Lamentável, eu falei já aqui que não ia dar em nada. Você pega, independente do auditor aí, a gente viu que na internet tem ele torcendo para o Flamengo, com a camisa, independente disso. Eu acho que ele tinha que, de repente, se afastar. Falar, não, eu sou suspeito de julgar esse caso, porque eu torço para um time, eu estou lá, então, de repente, pode acontecer. E aí, ele absolve o Bruno Henrique. Para mim, é triste, é lamentável, vergonhoso para o futebol brasileiro e para a sociedade. Ele abre um precedente de que hoje todo mundo pode apostar que não vai acontecer nada na justiça desportiva. Na minha opinião, é igualzinho o Sgarbi. É igualzinho o Eduardo Bauman, o Aleph Manga, é tudo igual. O cara tinha uma informação privilegiada e foi lá e avisou e apostou. Então, para mim, não tem diferença nenhuma. Vergonhoso, lamentável que o STJD fez ontem. Mas, Edu, não estou falando que... Eu acho que são casos que a gente tem que tomar cuidado para comparar por conta do que acontece. Era uma quadrilha criminosa no caso. E qual a diferença de uma quadrilha e de uma pessoa que você está falando? Edu, no caso era uma quadrilha criminosa que movimentava milhões e o único objetivo do cara tomar o amarelo, tomar o vermelho no jogo era beneficiar esses caras. Eu só me dou o direito de pensar uma coisa. E se esse julgamento não tivesse esperado tanto tempo, não fosse na reta final de Brasileiro e Libertadores? Se acontecesse antes, será que os auditores também teriam esse mesmo comportamento, essa mesma avaliação? É só isso que eu fiquei pensando, mas enfim, é apenas uma dúvida que eu deixo no ar e ponto
porque a gente tem o direito de refletir, de pensar, de observar, não é? Mas dentro de campo, amanhã o Flamengo tem jogo atrasado da 12ª rodada, fora de casa, diante do Lanterna Sport, e ainda vai aproveitar para dar aquela secadinha no jogo do Palmeiras com o Santos. Amanhã o Flamengo visita o Sport na Arena de Pernambuco. Após igualar os pontos do líder Palmeiras no último domingo, a partida deste sábado, atrasada da 12ª rodada, ganhou ainda mais importância. Cada jogo, a partir de agora, vale a liderança do Brasileirão. Então vamos enumerar os fatos. São 7 baixas por convocações às seleções. Alexandro e Danilo com o Brasil, Arrascaeta, Varela e Vinha pelo Uruguai, Carrascal com a Colômbia e Plata pelo Equador. Achou pouco? Então, anota aí, mais 4 baixas entregues ao departamento médico. Pedro segue o tratamento da fratura no antebraço direito. Essa semana, o atacante retomou o trabalho em campo, ainda usando uma proteção no braço e sem condições de jogo. Além dele, Léo Ortiz também se recupera das dores no tornozelo após estiramento na região. A ideia é ter o zagueiro 100% recuperado antes de voltar a ser relacionado. Alan trata uma fascite plantar e Jorginho é o que está mais próximo de voltar ao time. Desde a semifinal da Libertadores, o meia se recupera de uma lesão na coxa, mas já treina com o grupo e vai ser reavaliado. O provável Flamengo tem Rossi, Emerson Royal, Léo Pereira, João Vitor e Ayrton Lucas, Pulgar e De La Cruz, Luiz Araújo, Cebolinha, Samuel Lino e Bruno Henrique. A pressão do Flamengo é maior do que nos outros clubes. Até mesmo a forma que os adversários vêm jogar contra o Flamengo é diferente por ser o Flamengo. Então nós enfrentamos isso ainda, além disso. Todos os times eles cometem erros nessas fases decisivas, fases com mais pressão. Mas se de um lado a pressão pelo título é grande, do outro, o Sport precisa de um milagre. O único resultado que interessa amanhã é a vitória, que não acontece há 10 jogos. O volante Pedro Augusto, se recuperando de uma lesão no quadril, segue fora. Assim como o lateral esquerdo Igor Cariús, em tratamento de um desconforto na panturrilha. Derek, artilheiro do time, com 6 gols, foi afastado por indisciplina e está fora da equipe em definitivo. Sendo assim, o interino César Lucena deve repetir o time que perdeu para o Atlético Mineiro por 4-2. Gabriel, Matheus Alexandre, Rafael Thierry, Ramon Menezes e Luan Cândido. Rivera, Lucas Cal e Lucas Lima. Léo Pereira, Mateuzinho e Pablo. Para agravar a crise, a diretoria vendeu o mando de campo por R$3 milhões, tirando o jogo da Ilha do Retiro e levando para a Arena de Pernambuco. Várias coisas desfavoráveis para o esporte e boas para o Flamengo, a começar pela presença do Bruno Henrique, liberadíssimo, não é? E é um jogo que tem uma desproporção, porque estamos falando do segundo colocado, Edu, contra o Lanterna, quase rebaixado. E o Sport, eu acho que ficou 31 rodadas na zona de abaixamento ali, lá na Lanterna, Ronaldo. Nossa, lá embaixo lá embaixo. Então, para você ver realmente a campanha do Sport muito abaixo do que a gente imaginava. Subiu o ano passado para a primeira e, infelizmente, não conseguiu se manter na primeira. Mas o Flamengo não tem nada a ver com isso. Vai jogar não completo, mas com essa força aí que a gente viu. Um time escalado aí, é um time bem competitivo, um time muito forte, até porque o Felipe teve tempo para treinar e, de repente, entrosar esses jogadores. Então, para mim, o Flamengo é muito favorito para esse jogo. Cicinho, há pouco tempo, um Flamengo cansado perdeu para o Fortaleza. E agora vai ao Nordeste outra vez e tem pela frente um adversário que não tem demonstrado resistência nos últimos jogos.
Exatamente, Renato. Assim, eu tenho um respeito muito grande pelo esporte, pela torcida, e é um clube assim sensacional para você trabalhar e não merecia estar numa condição dessa. Mas assim como aconteceu com o Fortaleza, eu não acredito que o Raio também vai cair 2 vezes no mesmo lugar. Então o Flamengo é muito favorito e o esporte tem que fechar a casinha ali para não tomar muito, porque esse ano as coisas não estão boas, não. E segue muito boa essa briga entre Palmeiras e Flamengo na Série A. Agora, Chico Garcia tem um outro detalhe. Quando o clássico começar amanhã na Vila, nós já vamos saber o resultado de Sport e Flamengo. Se o Flamengo fizer os 3 pontos, ele põe uma pressão não no Santos. Ele põe uma pressão no Palmeiras pela briga direta pelo título. Então tá todo mundo, claro, olhando o lado do Santos, que é a zona do rebaixamento, o perigo da Série B no ano que vem, mas o Palmeiras, mesmo desfalcado, vai ter que jogar muito esse clássico caso o Flamengo tenha um resultado positivo diante do Lanterna Sport, o que deve acontecer. Então, vamos imaginar que a tendência é o Flamengo derrotar o Sport, né? Então o Palmeiras vai entrar também precisando fazer a sua parte. O Palmeiras recentemente utilizou um time bem alternativo, com muitas reservas também, diante do Juventude. Era no Allianz Parque e ele fez o resultado. Jogou bem também. 4-1. Só isso, né? Eu acho que o Palmeiras, não é que não vai ter dificuldades. É claro que do outro lado vai estar um Santos que a gente espera uma indignação, espera finalmente uma reação dentro da competição. Mas eu acho que o Palmeiras tem plenas condições de vencer. Pelo lado do Santos, o Santos agora precisa escolher suas batalhas. Ele precisa entender qual a sua tabela de jogos até o final e entender que nesse jogo contra o Palmeiras ele precisa sobreviver. O que é sobreviver? É não tomar uma goleada. Se o Santos empatar, é óbvio que é ruim pela condição de tabela, mas não é de todo ruim, porque a tendência é o Santos perder. Então, é claro que ele não vai entrar querendo empatar, não é isso que eu estou falando, mas ele precisa sobreviver nesse jogo. Depois ele vai ter o Mirassol, em casa. Eu acho que, por mais difícil que o Mirassol esteja dentro desse campeonato para todas as equipes, eu acho mais palpável do Santos vencer do que o Palmeiras. Vou te interromper. Diga. Você acha mais fácil o Mirassol em casa do que o Palmeiras desfalcado? Acho. Mirassol ganha do Palmeiras. Não, eu acho muito mais difícil se fosse o Mirassol lá, que é imbatível, não perdeu. Como ele vai receber o Mirassol, não que seja fácil, doutor, mas esse Palmeiras, por mais que tenha dificuldades e tenha desfalques, eu não consigo ver, não, acho que ele tá brigando pelo título. Esse Palmeiras na Vila é mais difícil do que esse Mirassol na Vila. Eu acho. Ô, louco, Chico. Ronaldão, qual é a sua palavra preferida no programa? Essa mesa, vamos para Esporte Flamengo, Edu Dracena. É a torcida ou o que vai acontecer? O que você quiser. 2-0 Flamengo. Capela. O presidente do esporte, o Yuri Romão, até lamentou, vendeu para a Arena Pernambuco. Os caras estão nem aí pro jogo. 4-0 Flamengo. Cicinho. 5-1 Flamengo. Ui, Chico. 4-1 Flamengo. Marco Aurélio Cunha. 3-0 Flamengo. E aí, Ronaldo? 3-0 Flamengo também. E vocês, Gary? 2-0 Mengo. Então eu vou com o Everton Guimarães, tá aqui, ó. Qual é o seu palpite, Everton? Renato, o presidente entregou o cargo lá. Tem outros clubes aí que tem gente querendo que o presidente entregue também, hein? 5-0 Flamengo. 3-0, vou com o doutor e com o Ronaldão. 3-0 para o Flamengo. Agora, Santos e Palmeiras. Sgarbi. Santos vai ganhar e não vai cair. 1-0 Peixão. Rona. 2-0 Neymar aí, ó, pro Santos. Marco. 1-1. Chico. 3-1 Palmeiras. Cicinho. 2-1 Palmeiras. Capela. Palmeiras vai ganhar, mas vai ser 2-1 pro Santos. Torcida. Dor no coração, 1-0 Palmeiras. Eu tô com o Cicinho, 2-1 pro Palmeiras. E você, Everton? 2-1 Palmeiras. É isso, finalizamos. Ó, na hora! Rapaz, vimos aí que a imprensa tá bem chateadinha com o resultado no julgamento do Bruno Henrique. Mas eu acho muito sem noção o Ronaldo Giovanelli vir comparar o caso do Bruno Henrique com o caso do Aleph Manga. Para quem não lembra, o caso do Aleph Manga era um jogador do Curitiba que estava envolvido em manipulação de resultado. Observem bem esse detalhe, ele recebeu dinheiro de uma quadrilha para receber cartão amarelo em um jogo. É um caso totalmente diferente do Bruno Henrique, não tem nem sequer comparação um caso com o outro. E ainda mais o Cicinho com argumentos de falar que só porque o Bruno Henrique
é jogador do Flamengo, ele deveria ser usado como exemplo, mas como assim? Um jogador vai ter que pagar uma sentença só porque ele joga no Flamengo? Que justiça é essa? Mas de uma coisa é certa, o chororô não acabou por aqui e é claro que eu quero saber a sua opinião sobre esse caso e também o seu palpite para esse jogo entre Sport e Flamengo. Flamengo que precisa, é obrigado a vencer esse jogo contra o Sport, nem que seja por 1-0, porque o Santos vai jogar contra o Palmeiras e será o jogo da vida do Santos, porque ele se encontra na zona do rebaixamento. E do mesmo jeito que o Flamengo tem vários desfalques, o Palmeiras também tem. Então o Flamengo é obrigado a vencer esse jogo contra o Sport. E é claro que eu quero saber o seu palpite. Não esqueça de deixar aqui nos comentários. E claro, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, beleza? Mas então o vídeo de hoje foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. E até o próximo vídeo. Falou!